Pronto, Fernando, gravando. Se você puder formalmente iniciar novamente. Bom, queria agradecer à professora Flávia, à doutora Daniele, ao professor Flávio, pelo convite. Estou há um pouco mais de um ano colaborando aí com a equipe como médico coordenador e é muito importante frisar aqui a visão da instituição, da equipe da UTI sobre humanização. O empenho de todos, especialmente nesse ano de 2020, foi muito difícil, a equipe segurando e com todas essas medidas de humanização. O objetivo aqui da aula é a gente discutir um pouco das evidências que a gente tem de humanização e que vão além do que só garantir uma visita estendida. E no chat eu coloquei um link aqui e eu vou pedir para todos, se puderem participar dessa pesquisa, para falar algumas palavras sobre aí, humanização e depois a gente vê qual que é a impressão geral do grupo sobre humanização em UTI. Então, vamos lá. Será que todo mundo entendeu que é para eles irem no chat? Fernando, ficou meio ruim a hora que você falou, falhou o meu áudio, pelo menos. Eu coloquei no chat um link do Mentimeters. Se os participantes puderem entrar nesse link e preencherem 3 palavras sobre o que vem à mente a respeito de humanização em UTI, no final a gente faz um panorama do que os participantes têm de impressão sobre humanização em UTI, tá bom? Queria pedir para todos que pudessem participar. Começo a apresentação com essa imagem do que é uma UTI hoje, né? A gente vê ali uma UTI com capacidade de suprir quase todas as disfunções orgânicas do paciente. E o que fica mais difícil de ver nessa foto é, efetivamente, o que chama menos a nossa atenção é onde está o paciente. A gente consegue ver, chamar de longe toda a atenção desse maquinário, o que ele está usando, mas a gente fica difícil de encontrar onde é que está esse paciente. E a medicina intensiva foi uma das especialidades que mais tem evoluído nos últimos anos. A gente consegue suprir todas as disfunções orgânicas, praticamente todas as disfunções orgânicas do paciente, e não pode deixar de lado o cuidado centrado no paciente, né? A gente fala que tem que tomar muito cuidado, porque a linha entre um cuidado humanizado e uma tecnocracia, ou seja, aquele cuidado baseado única e exclusivamente, né, em habilidades técnicas, ele pode parecer muito próximo. Assim. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica mais técnico do que humano. E esse interesse especial em humanização da UTI, própria imprensa leiga vem nos últimos anos enfatizando, né? Que a despeito da grande tecnologia, cada vez mais existe um interesse em voltar a garantir esse cuidado humanizado. E quando a gente está falando em o que é um cuidado humanizado, a gente está falando de garantir um cuidado para o paciente, com as melhores, obviamente, evidências científicas, mas com foco em manter a dignidade e a humanidade daquela pessoa. Seria um cuidado que está centrado basicamente no paciente e na sua família, e que tem como base a confiança dessa relação médico-paciente-família e empatia, sempre visando o bem-estar daquele paciente. E quando a gente olha no ambiente de terapia intensiva, a gente pensa basicamente aquele paciente que está internado dentro da UTI, mas tem toda uma estrutura, né? A família está internada junto com ele, porque ela passa a ficar internada, porque qualquer telefonema que ela recebe é o receio de ter tido uma evolução desfavorável. O staff da UTI cria um relacionamento, obviamente, com aquele paciente, com aquela família. Então, esse tripé aí e também a estrutura da UTI está relacionada com o conceito de humanização. E se a gente for olhar mais de 40 anos atrás, esse autor, o Moulters, ele já colocou quais eram as necessidades de um cuidado humanizado aí, tanto para a família quanto para o paciente. E o que seria isso? A família e o paciente sentir que ele tem esperança, que a equipe da UTI se importa com o paciente, saber sobre o prognóstico, ter as questões respondidas de forma honesta,
saber alguns fatos específicos do progresso ou da regressão do quadro desse paciente, sentir que ele vai ser chamado ou vai ser comunicado caso tenha uma alteração importante no status desse paciente, receber informações pelo menos uma vez por dia, receber as informações de forma para que um leigo possa entender e poder ver esse paciente frequentemente. Mais recentemente, esse grupo espanhol, do Gabriel Heras Cales, ele conseguiu, talvez, a melhor definição do que é um cuidado humanizado. Porque ele conseguiu unir todos os principais domínios que um cuidado centrado no paciente e na família, e também com cuidado com a equipe, tem. E o que ele coloca que seria um cuidado humanizado nessa última década? Seria as UTIs terem uma visita aberta, treinamento em comunicação, aquelas soft skills da equipe, focado em bem-estar do paciente, engajar a família no cuidado profissional de saúde, prevenir a síndrome pós-UTI, ter uma arquitetura humanizada e cuidados de fim de vida. Eu vou tentar, obviamente o texto é curto, cada um desses itens a gente poderia garantir certamente uma aula específica sobre eles, mas eu vou tentar passar sobre cada um desses tópicos. Política de visita em UTI. Então, talvez seja o maior chamariz, talvez, assim, dessa palavra do que é uma UTI humanizada, e a UTI com política aberta é aquela que permitiria uma visita da família 24 horas, estendida 12 horas. E a restritiva, como o nome diz, tem períodos de restrição de visitas, seja um período de 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia de manhã, tarde ou noite. E também restringe o número de visitantes. Essa pesquisa de 2012 mostra que, na maior parte do mundo, até no começo dos anos 2000, 2010, a maior parte das UTIs no mundo tinham política restritiva. No Reino Unido, só 20% de visita aberta. Na Itália, dados do começo dos anos 2000, tinha 2% de UTIs com visitas proibidas, 90% restritivas. A França, que é um centro grande de pesquisa de humanização, 90% das UTIs restritas. Os Estados Unidos, mas a região ali de New England, 30% de UTIs com visita aberta. E no Brasil, apenas 2,6% de visita aberta. O que seria uma vantagem de uma visita aberta? Ela teria vantagem tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para o staff da UTI. Para o paciente, aumento da satisfação. Tem um estudo que eu vou mostrar, mostra um efeito positivo no sistema cardiovascular. Para a família, redução de ansiedade e depressão, melhorar o relacionamento com a equipe da UTI, e para a equipe da UTI, engajar a família e sentir como aliada no tratamento. Ajudar, por exemplo, a evitar uma contenção química ou mecânica num paciente com delírio, uma família poderia ajudar nesse manejo. Desvantagens. Para o paciente pode se sentir incomodado com visita frequente, não repousar. A família pode se sentir exausta, porque ela pode se sentir obrigada a ter que permanecer na UTI quando que ela quer ir para casa descansar. E para o staff, se ele não cria um vínculo adequado e não está preparado para receber a família, ele vai se sentir ameaçado, vai trabalhar com mais estresse e achar que pode sofrer interrupção frequente do trabalho. Esse foi o estudo que a gente publicou em 2014, um survey, tinha amostragem de todas as regiões do país, e interessante que em 2014, menos de 5% das UTIs no Brasil tinham visita aberta ou estendida, até 12 horas, 4% aí. Era basicamente UTIs privadas que tinham esse perfil de visita estendida, quase nenhuma, muito poucas UTIs públicas. Mas o que era interessante? Que quando chegavam algumas situações, quase 100% dessas UTIs permitiam flexibilização e tornavam a visita estendida. O mais comum é aquela situação de fim de vida, mas tinha muito conflito com a família, internação prolongada, eles também permitiam aí flexibilização da visita. Então, às vezes, não era permitido, mas nessas situações específicas tornavam a visita estendida. E quando a gente perguntava para os respondedores, que a maior parte eram coordenadores médicos das UTIs, opinião da visita, mais da metade acreditava que poderiam tornar a visita liberal. E quase 100% consideravam que a presença da família era importante para o paciente,
100% consideravam que para o familiar era muito importante visitar o paciente, só que quase 40% acreditavam, tinham como barreira a implementação de uma visita aberta, porque eles achavam que a família não iam tornar o trabalho mais fácil, né? 60% eles achavam que ia acrescentar uma sobrecarga adicional para os cuidadores, para os médicos, para a equipe multi da UTI. Uma notícia boa é que esse outro estudo que foi publicado o ano passado mostrou que, na verdade, nos últimos 5 anos, 22% das UTIs participantes desse outro estudo passaram a ter visita aberta. Então, mostrando que nos últimos 5 anos a gente tem uma evolução sobre o perfil de visitas, não só no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Tá? E vantagem, como eu citei, melhora, por exemplo, de efeito cardiovascular. Nesse estudo italiano, mostrou que o grupo visita estendida nessa UTI coronariana, tinha menor incidência de edema pulmonar e outras complicações cardiovasculares, como arritmias. Esse grupo brasileiro mostrou que visita estendida, 12 horas, comparado com 3 períodos de 1h30, estava relacionado com menor incidência de delírio na população. E que tanto a incidência de delírio quanto a duração do delírio, e que não houve maior incidência de infecção adquirida no hospital, porque uma preocupação era que você deixa mais pessoas dentro da UTI, que isso poderia ser uma fonte de infecção adquirida dentro do hospital. E isso não teve impacto nesse estado, mostrando que reduz delírio e que não tem impacto negativo, é seguro a família estar mais tempo presente dentro da UTI. Esse mesmo grupo fez uma meta-análise, mais uma sistemática com meta-análise, mostrando benefício no que diz em delírio. E daí, redução de ansiedade, depressão, não sem diferença em mortalidade e infecção adquirida na UTI. Brasil, novamente, acho que é importante eu frisar, vários estudos que eu vou apresentar aqui são de grupos brasileiros, o ICU Visits, que também foi mais um estudo importante aí do grupo de pesquisa brasileiro, comparando visita estendida contra restrita e efeito um delírio. Esse estudo, cada braço aí teve mais de 500 doentes em cada braço de estudo, só que talvez um grande problema dele é que a mediana de permanência a gente vê no grupo visita flexível é de 4h30. Se o objetivo de delírio, a gente sabe, é evitar o delírio que costuma acontecer mais no período noturno, talvez não tenha sido suficiente para tentar ver o benefício da visita estendida. Apesar do estudo unicêntrico no Brasil ter mostrado esse benefício, no cenário multicêntrico, talvez acho que esse período de visita deveria ter sido maior para tentar mostrar o impacto, porque aqui não houve diferença entre o desfecho primário, que era a incidência de delírio, comparando visita flexível ou restrita. No entanto, quando a gente olha para o outro lado do objetivo do estudo, que era o impacto na família, a família do grupo visita estendida teve menor incidência de ansiedade, depressão, estavam mais satisfeitos com os cuidados oferecidos pela UTI. E o que é mais importante, esse estudo mostrou que a visita estendida não teve impacto negativo na equipe da UTI, que não teve maior incidência de burnout. A gente tem estudo americano também mostrando que a visita estendida, estudo pré e pós, mostrou maior satisfação da família. E esse estudo de um grupo, de um hospital privado aqui no Brasil, também mostrou que, novamente, a visita estendida tem melhor resultado para redução de ansiedade, depressão e melhor satisfação da família dentro da UTI. O que chama atenção nesse estudo? O que é importante aqui é que 12 horas talvez seja suficiente para a família estar dentro da UTI. Ela não precisa estender tanto mais a visita do que 12 horas. 12 horas parece ser suficiente para garantir uma satisfação e ter impacto favorável na família. Preocupação que a gente tem que ter quando tem visita estendida. Vale a pena, a gente tem que preparar a equipe para receber esse paciente dentro da UTI, sem dúvida nenhuma. Quando a gente perguntou para um grupo de profissionais que estão habituados a receber mais do que 12 horas a família dentro da UTI,
a gente viu que a maior parte das respostas são favoráveis, eles querem receber a família dentro da UTI, mas isso tem, sim, um certo grau de impacto no que diz na carga de trabalho e emocional. Esse estudo interessante é que a gente perguntou o que poderia ser feito para melhorar o vínculo dos trabalhadores, né, na terapia intensiva com a família, e foi quase que unânime a solicitação para um treinamento em habilidades de comunicação, por exemplo. Então, acho que a mensagem que fica aqui é importante ter a visita da família dentro da UTI, mas é fundamental que exista um preparo para poder recebermos adequadamente, porque eles vão estar num ambiente hostil, vai ver um paciente que às vezes está numa situação de sofrimento, não estão preparados para todo esse equipamento que está dentro da UTI, eles podem, se não estiverem preparados e seguros, causar mais atritos e causar uma sobrecarga adicional de trabalho para a equipe da UTI. Falando ainda sobre comunicação agora. A comunicação é uma das habilidades fundamentais para quem trabalha dentro da UTI. A gente está se comunicando o tempo inteiro, seja intra-equipe multidisciplinar, com família, equipes de fora dentro da UTI, mas eu vou focar um pouco sobre a comunicação que a gente tem inicialmente com a família. Esse estudo mostrou que o simples fato de você preparar a família quando ela é internada na UTI, entregando um folheto, né, ou um livreto, explicando como é que a UTI funciona, como é que são as visitas, o que acontece com o paciente, quais são os equipamentos que ele está recebendo. Isso tem impacto em melhorar a compreensão sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento que está sendo oferecido para esse paciente, além de aumentar a satisfação da família dentro da UTI. E daí ele separou em dois grupos, um que recebia o livreto e outro que não recebia. E esse grupo que, obviamente, recebia o folheto tinha maior compreensão sobre o diagnóstico e o tratamento que estava sendo oferecido para esse paciente. Então, uma medida simples, não adianta simplesmente ter o folheto, tem que ter o folheto e alguém da equipe multidisciplinar explicar para a família o que está acontecendo com esse paciente, o que é a unidade de terapia intensiva. Além da internação da UTI, uma comunicação e uma estratégia de informar para o paciente quando ele falece, o que alguns hospitais oferecem como o serviço de hospitalidade, a própria equipe da UTI pode ter um livreto também explicando todas essas condições pós-óbito, para tentar dar suporte para essa família que está relacionado com redução de ansiedade e depressão. Mostrando um pouquinho sobre a importância da comunicação, não só utilizando material adicional, o treinamento em comunicação é tão importante que esse estudo de 20 anos atrás, do grupo francês, tem bastante publicação do Elie Azoulay nesse tema, mostrando que mais da metade das famílias, cerca de metade das famílias, após uma conferência com um intensivista, não compreende bem o que está sendo explicado. A gente vê uma série de itens aqui com diferença estatística com os itens. O que eu chamo muita atenção aí? A presença importante de ter, durante a primeira entrevista, a primeira conversa com o médico, se for muito curta, isso tem impacto daqui para frente, por uma duração que ele segregou aqui em 10 minutos, aquela primeira conversa, você cria o primeiro vínculo com a família, isso tem impacto para o entendimento da situação do paciente. A idade do paciente, aquele paciente mais idoso, pode ser uma das causas. Causa de admissão dentro da UTI, então a gente vê aí paciente que é admitido em coma, insuficiência respiratória, hemato oncológico, tem impacto para não compreender bem o que está acontecendo com ele. A gente hoje vive há quase um ano que quase 90% dos pacientes com insuficiência respiratória que vão para a UTI, e é um fator de risco para a família não compreender o que está sendo para ele. O que vai ser o tratamento? A gente está falando do oxigênio, intubação, o suporte que está fazendo. É imprescindível que a gente tente explicar, gastar um pouco mais de tempo com essa família para ela compreender o que está acontecendo com o seu ente querido. E além, falando um pouco de comunicação, o ambiente de UTI,
ele vive uma equipe multi muito presente, né? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, TO, fono, equipe externa, família. É um ambiente que tem muita pessoa, quase todos os profissionais e família têm um objetivo comum, que é tentar melhorar o desfecho do paciente, mas também é um ambiente que, às vezes, os planos terapêuticos e a percepção do caso não convergem, né? E é uma fonte comum de conflito dentro da UTI. E daí, quais são as principais causas de conflito aí? É o profissional não receber um suporte psicológico, ter discordância sobre as preferências do paciente, decisões sobre cuidados de fim de vida que são tomados muito tarde, não se sentir efetivamente como participando da decisão de cuidado dos doentes, são itens fundamentais que a gente tem que ter numa ideia para tentar respeitar e ser uma base do trabalho em equipe dentro da UTI. Quem que mais sofre com esses riscos aí para conflitos, sofrer com um conflito dentro da UTI? O que chama a atenção aí? Sexo masculino, maior do que 34 anos, jovem, desculpa, menor do que 34 anos, trabalhar mais do que 40 horas por semana, e aqui chama atenção, fisioterapeuta é o que menos participa, parece, desses conflitos, e ter pacientes que tenham morrido na última semana e não ter participado dessa decisão é um fator estressante para conflito para esse grupo de profissionais. Pensando nisso, como que a gente pode aliviar? Tem como aliviar? Tem como a gente treinar sobre essas habilidades comportamentais, que a maior parte dos cursos, seja de qualquer área, medicina, fono, enfermagem, a gente não desenvolve durante a faculdade. Mas cada vez mais a gente vê quase que exponencial o número de publicações e de sugestões para treinamento da equipe, e que vão justamente focar em comunicação, consciência situacional, liderança, trabalho em equipe e manejo de erro para tentar garantir que o cuidado seja mais adequado e evitar maior número de estresse para esse grupo de profissionais. A comunicação, aqui um exemplo da nossa UTI, um trabalho belíssimo que a equipe de psicologia tem feito. Então, tentando garantir esse cuidado, a gente está falando de humanização, acho que tentar tirar o nome do que está no prontuário, aquele número de leito, número de prontuário, colocando aqui quem é o nome do paciente, o apelido, o que ele gosta de fazer, traz foto para tentar trazer a família mais próximo nesse período aí de pandemia, mas isso são exemplos que podem acontecer independente da restrição de visita ou não, e que mostra a preocupação com o cuidado humanizado. E aqui eu mostro para vocês um livro que a gente tem também sobre como preparar uma criança para a visita infantil. Então, um exemplo de um livro que a gente está implementando nas próximas semanas, preparando a criança para a visita dentro da UTI. Envolver a família, engajar a família no cuidado do paciente. Então, a família está longe, ela pode ter um sentimento de perda de controle da situação, às vezes não tem um vínculo tão forte, e a gente tem evidência cada vez maior de que o envolvimento da família em tarefas simples tira essa sensação de perda de controle, de que não está ajudando, e também tira o medo da situação que o paciente está. Isso está relacionado com menor síndrome de estresse pós-traumático na família, né? E o que o envolvimento da família tem? Desde estar presente, mais a visita estendida dentro da UTI, participar eventualmente de round, mas participar de algumas tarefas pequenas, como, por exemplo, fazer massagem no pé, na mão, para evitar o edema, passar protetor labial. Se o paciente está estubado e consciente, participar de algumas atividades cognitivas para tentar manter o paciente longe de delírio. Então, são pequenas as situações que a equipe da UTI pode estimular a família e que são muito valorizadas nesse contexto, inclusive com redução de estresse pós-traumático. Tem outros estudos
do envolvimento da família dentro da UTI, desde monitorizar a higiene das mãos, redução de evento relacionado a medicações, prevenção de infecções relacionadas à assistência de saúde, manejo de delírio e até transição do cuidado, né? O problema desses estudos é que são estudos geralmente unicêntricos, com um N pequeno, qualidade muito ruim, mas são sempre ideias que podem ser implementadas no seu serviço, que, sem dúvida nenhuma, é uma forma de engajar a família no cuidado. Esse estudo talvez foi o maior do grupo canadense, mostrando o envolvimento da família em round multidisciplinar. E o que a gente vê aqui? Que a presença da família no round, ele aumenta um pouco o tempo da duração do round, mas não tem impacto negativo na qualidade, que não deixa nenhum ponto de ser discutido, inclusive sobre conflito familiar, pela presença da família. Tá? Sobre o bem-estar do paciente. Uma preocupação cada vez mais de garantir que o paciente se sinta confortável e trazer aquela situação de homeostase que ele tem fora do ambiente da UTI. O guideline americano de sedação, analgesia e delírio foi atualizado em 2018 e acrescentou aí a imobilidade e a disrupção do sono, porque o sono adequado no paciente crítico tem relação com redução da prevalência de delírio. E aqui é só para exemplificar que a gente tem implementado um programa de promoção do sono para os pacientes da UTI e controle de ruídos. Então, mostra, mais uma vez, o interesse na nossa unidade, buscando esse cuidado humanizado, tentando garantir o bem-estar para os nossos pacientes. E a gente está à frente aí de muitas UTIs no Brasil. Essa pesquisa do ano passado também mostrou que de 120 UTIs que participaram de todas as regiões, aí tinham quase 60 UTIs públicas, de todas as UTIs que participaram, só 15% tinha um pacote aí de não farmacológico de promoção de sono na UTI. Então, mostrando que ainda é um assunto negligenciado na maior parte das UTIs, não só do Brasil, mas do mundo todo. Pensando também no bem-estar do paciente, o Bundle ABCDF, que envolve aí a avaliação sistemática da analgesia, teste de respiração espontânea diário, escolha dos sedativos de forma adequada, aí, evitando-se benzodiazepínicos, screening de delírio pelo menos 3 vezes por dia, mobilização precoce, engajamento da família, seria o que a gente tem de maior evidência atual para tentar melhorar desfecho de pacientes na UTI. Aqui mostra um programa da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, de diversas UTIs nos Estados Unidos que efetivamente tem um programa implementado, com grande sucesso, só mostrando que talvez a gente já aplique isso dentro da UTI, mas talvez não de uma forma sistemática, e talvez a gente precise medir para poder fazer os processos e as ações de melhoria. Por que é importante esse bundle ABCDF? Porque dados americanos aí de mais de 15 mil doentes mostram que ele tem benefício tanto para alta mais precoce da UTI, hospitalar, redução de mortalidade, tempo de ventilação mecânica, redução de coma, delírio, dor e uso de, inclusive, menor uso de contenção mecânica. Então, tem um impacto, inclusive, não vou trazer aqui, mas tem estudo, inclusive, mostrando custo-efetividade da implementação de um bundle ABCDF dentro da terapia intensiva. Então, mostra que é um bundle que acho que praticamente todas as UTIs talvez tenha a unidade separada, como protocolo de sedação, delírio, mas acho que isso tem que trabalhar em conjunto para garantir o melhor desfecho para os pacientes. Cuidando de, vamos dizer assim, cuidando de quem cuida, né? Preocupação fundamental de uma UTI humanizada, ela tem que olhar para a equipe. No mundo, a gente sabe aí, mais ou menos, os dados mundiais, que a incidência de burnout dentro da UTI gira em torno aí de 30%, principalmente quando a gente olha principalmente para grupo médico. E que mesmo dentro das diferentes profissões, algumas tendem a ter mais que outras. Por exemplo, nesse estudo suíço, o técnico de enfermagem, né, o assistente de enfermagem,
foi um grupo que teve mais risco de desenvolvimento de burnout severo nesse grupo. Mas quando a gente olha para outras profissões, aqui no Brasil, o estudo unicêntrico em um hospital privado mostrou que a incidência gerava quase 50% aí global de todas as profissões. Mas o que chama atenção, enfermagem aqui, se a gente for olhar em todas as dimensões do que é analisado o burnout, exaustão emocional, despersonalização e falta de satisfação profissional, chegou em praticamente quase 60%, ou seja, mais da metade do time não estava satisfeito com o que estava acontecendo, estava exausto e que tinham um pouco ali, que eu não trago os dados, mas inclusive sobre o assédio moral no trabalho. Então, mostrando que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a equipe dentro da UTI. Será que isso piorou agora na era Covid? Então, esse estudo, esse survey com mais de 1.000 profissionais mostrou sim, assim, no mundo inteiro, a exaustão emocional, níveis severos, chegou a 30% aí, tanto para exaustão emocional e um pouco mais aí, quase 35% para satisfação profissional, pessoal. E olha que interessante, qual a área com maior o risco aqui de desenvolvimento de burnout? É nossa região aqui, América do Sul. Os participantes com maior desenvolvimento de burnout severo de todo o mundo estavam relacionados aqui com a América do Sul, e isso foi o ano passado. Pensando que agora a gente está vivendo uma pandemia, o pico está sendo agora, a gente está sofrendo muito mais, talvez isso se agrave, a gente precisa ter um olhar e tomar algumas medidas para tentar poupar a equipe. Passando um pouquinho sobre além do cuidado crítico, a gente precisa olhar um pouco, pensando nesse cuidado humanizado, não só como a gente está dando alta para o paciente na UTI. A meta não tem que ser a alta da UTI. A meta tem que ser, talvez a gente precisa ter um olhar maior de como a gente devolve esse paciente para a sociedade, né? Talvez só olhar para saiu vivo ou saiu morto da UTI, não, acho que a gente tem que olhar um pouco mais sobre como é que a gente está devolvendo esse paciente para a sociedade. Talvez a gente esqueça que esse paciente que teve alta da UTI, ele vai passar de dias a semanas, meses no hospital se recuperando, com uma qualidade de vida não adequada, vai para casa e tem uma sobrecarga, porque ele pode perder grande parte de sua funcionalidade, a família, e ele era quem era a fonte de renda daquela família, a família vai ter que se rearranjar toda para poder sobreviver. Ele vai carregar alguns sintomas da síndrome pós-UTI, que se a gente não olhar desde lá do começo daquele paciente, como, por exemplo, a implementação do Umbanda ou ABCDF, para tentar tirar ele mais rápido, evitar bloqueador neuromuscular o mais cedo possível, ele pode carregar essa síndrome por mais tempo, que pode durar até um ano, porque a gente sabe que tem dados de pacientes que saem da UTI, especialmente aqueles com síndrome do desconforto respiratório, até 6 meses, eles não voltaram até a mesma capacidade funcional pré-internação. Então, a gente precisa ter um olhar e pensar sempre naquele paciente da UTI, como que a gente vai reabilitá-lo de forma mais rápida e garantir que ele recupere a capacidade funcional. E esse dado, mais ou menos, de um grupo brasileiro aí, da BRICNet, mostrou que 30% dos pacientes que recebem alta da UTI, após um ano, eles faleceram, né? Então, a gente gastou, teve um fardo grande aí para o sistema de saúde, que a gente, obviamente, gastou, dedicou-se, a equipe toda dedicou-se, mas a gente tem que ver que, às vezes, 1 em cada 3 doentes daqui a um ano não vão estar cumprindo sua função. E que uma parte deles podem até morrer de forma precoce, que seriam até 3 meses aí. A principal causa do que eles morrem, infecção, doenças infecciosas aí. Então, uma coisa para a gente pensar como é que a gente está devolvendo o paciente para a sociedade, o que a gente pode fazer para tentar mitigar e garantir que eles tenham uma sobrevida adequada. E uma forma de tentar isso, talvez, seja a criação de síndromes pós-UTIs. Então, a gente dá alta para o paciente e ele ter como referência
uma equipe multidisciplinar que vai estar focada desde os cuidados clínicos dele, mas focado principalmente em reabilitação, em como devolver esse paciente para a sociedade. Tá? Nos Estados Unidos, a Sociedade Americana e alguns centros, o Mayo Clinic, Johns Hopkins, tem clínica específica para recuperação pós-UTI. Aqui no Brasil, uma experiência do pessoal do Rio Grande do Sul de tentar montar essa clínica, mas até a última aula que eu vi do Dr. Cassiano Teixeira, ainda não estava, chegaram a abrir, depois precisaram voltar atrás, não foi tão simples de conseguir manter essa síndrome pós-UTI. Tem que estar focado, a gente tem que ter uma noção importante sobre cuidados de fim de vida, porque nem sempre a gente vai garantir a cura desses pacientes. E o cuidado paliativo ele tem que vir caminhar ao lado do cuidado curativo. E a gente sabe que em algum momento um vai se sobrepor ao outro. Então, garantir dignidade, respeitar as vontades do paciente e garantir um cuidado de fim de vida digno para ele. Eu não vou me estender muito em cuidado de fim de vida, porque eu acho que é um tema específico para uma aula só sobre cuidado de fim de vida na UTI. E a arquitetura, ela também tem impacto aí importante no cuidado humanizado. Como, por exemplo, mais uma vez, pesquisa brasileira mostrando que uma UTI com box individual, proteção de ruído e que recebe luz diurna está associado com redução de desenvolvimento de delírio. Então, mostrando aí a importância de uma arquitetura humanizada, ter campainha de segurança para chamar a enfermagem, tudo isso envolve um cuidado humanizado. Não é só ter o quadro na parede da UTI. O quadro é fundamental, mas o arquiteto tem que pensar exatamente nas patologias e dos benefícios do ciclo sono-vigília para o paciente. Isso tudo faz parte de um cuidado humanizado. E talvez uma forma de tentar resumir tudo o que eu falei sobre um cuidado humanizado é uma publicação recente de um grupo de Cleveland e Mayo, os principais autores aí, que é o manifesto do intensivista Zen, daquele intensivista que está à beira do leito, tem um cuidado com aquela pessoa e que pensa antes de partir muito para avanços tecnológicos sobre o benefício, prognóstico, garantia as vontades do paciente, goals of care, evitando sofrimento ou aliviando o sofrimento desse paciente e garantindo o essencialismo que está por trás do cuidado do doente crítico. Como mensagem final, eu coloco aí que a humanização em UTI ela representa o cuidado, a essência do cuidado centrado na pessoa e na família. E, sem dúvida nenhuma, um cuidado humanizado também ele passa pela valorização da equipe e o cuidado, cuidando de quem cuida. E que talvez, se a gente seguir essa linha estratégica proposta por esse grupo espanhol, visita aberta, treinamento em soft skills, bem-estar, reabilitação, cuidados de fim de vida e uma arquitetura adequada desde que possível, a gente está garantindo aí um cuidado mais do que humanizado. Eu só vou pedir permissão para tentar apresentar aqui quem participou sobre o que os participantes viram aí sobre quando a gente pensa em cuidado humanizado. A principal palavra aí acabou sendo cuidado, empatia, respeito e individualidade. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, doutora Flávia. Muito obrigada, Fernando. Excelente apresentação, né? Eu acho que a gente tem que elogiar muito isso. Você teve um cuidado extremo de trazer para nós a humanização baseada em evidência, né, Fernando? Ou seja, a gente tem que entender que tudo que a gente faz na UTI, inclusive a humanização, é porque isso traz benefício concreto, né? Não é só porque é bacana a gente fazer cuidado humanizado. É porque isso traz benefício concreto e por isso temos todos que nos empenhar nesse sentido. Mas vamos lá, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta
algum comentário no chat. Podem fazer perguntas no chat, pessoal? Posso fazer uma pergunta? Será que ele está escutando? Estou ouvindo. Não, eu tenho... Calma aí, eu só vou mudar o microfone aqui. Eu queria saber, Fernando, se você sabe... Calma aí, um minutinho. Não, se a família à noite... Quando eu trabalhava com família 24 horas, eu via que a família à noite ela acaba se estressando muito mais do que o dia, porque acaba sendo um plantonista diferente e não um diarista que está todos os momentos. Se você também tem um pensamento assim, que seria melhor a família ficar mais durante o dia do que à noite. Fernanda, eu acho que essa colocação que você fez, assim, da opinião, eu concordo com você. Essa impressão é isso, e talvez aquele estudo, um dos estudos que eu apresentei, é que a família ficar durante o dia mesmo, às 12 horas, é onde a gente passa a ter um impacto adequado entre satisfação, sem onerar ansiedade e depressão na família. Eu acho que ela precisa estar até o começo da noite para ajudar. Por exemplo, a gente fala, comparando com o efeito lá naquela população especificamente de delírio, mas a família também, o período da noite, ela tem que ter um pouco de resguardo para ir descansar, para estar presente no paciente quando ele está mais para as atividades, para ela participar desse cuidado. A exceção talvez seria aquele idoso que a família pode ajudar para evitar dar sedativos, mas acho que na maior parte dos pacientes, o período de até 12 horas, ela não precisa dormir na UTI, mas ficar até o começo da noite e ver que está indo tudo bem e vai para casa descansar. Pelo menos o estudo principal que eu vi mostrou isso aí, de experiência também que a gente vive aí há pelo menos 15 anos com visita com família 24 horas dentro da UTI. Algumas famílias que têm um perfil mais controlador, que querem ter contato 24 horas, saber de tudo que está acontecendo, elas estressam, elas sofrem mais com essa presença 24 horas. E às vezes acontece o contrário, né? Você tem a visita 24 horas, mas em vez da família ficar, coloca um cuidador, que fica meio que de cão de guarda, mandando mensagem. Isso também eu acho que não é muito bom, porque perde a essência da presença da família dentro da UTI, né? Tem uma pergunta. Pode fazer? Claro, Flavinho. Fernando, parabéns pela apresentação, muito bacana, né? Muito abrangente. Assim, tem alguns aspectos da humanização que eu acho bem legal, igual você citou na sua apresentação, a visita de crianças. Acho que a visita de pet também é um negócio legal. Assim, há necessidade de uma preparação muito grande da equipe, da instituição, do setor, para ter esse tipo de visita? Flávio, vou começar assim, para a visita estendida, principalmente, a família vai ficar dentro da UTI, eu acho que precisa ter uma preparação fundamental da equipe, eu acho que vale a pena explicar, fazer grupos de trabalho para explicar para a equipe exatamente qual que vai ser a função e também preparar a família, né? Explicar muito bem qual que é a função da família dentro da UTI, por que que está ali. Porque dependendo do perfil do hospital, a família pode querer ditar todas as regras. Eu acho que isso não pode acontecer. O que eu conversei, por exemplo, quando instituiu lá no Sul a visita estendida, eles fizeram um treinamento todo da equipe e também cada vez essa entrega do manual da UTI para a família já coloca todas as regras. O que eu achei muito interessante, quando eu estive lá na Bélgica, no Jean-Louis tem visita estendida, e eles têm um contrato com a família, que a família assina, que se ela não respeitar
as regras de visita ou criar problemas, a família vai voltar a ter visita restritiva. Então, para essas visitas estendidas, eu acho que tem que ter uma explicação para a equipe, para preparar a equipe, mas também tem que deixar bem claro as regras para a família. Claro que tem as suas exceções aí. Para visita infantil, eu acho que a preparação não é nem tanto da equipe, porque a equipe toda fica comovida quando tem uma visita de criança, mas é tentar proteger a criança para aquele ambiente que ela vai entrar. Eu acho que isso que é fundamental. E visita pet tem que ter uma preparação de toda a instituição, né? O animal tem que ser de pequeno porte, tem que tomar banho, estar vacinado, tem uma série de regras aí que a CCH, para a CCH liberar. Só um minuto, Fernando. Chefe, deixa eu te perguntar, tem algum artigo, alguma coisa que já saiu agora com a questão do Covid sobre o uso dos recursos de tecnologia, tipo videochamada, ligação, ou ainda está só experimental mesmo? Pesquisa, estudo não, o que tem mais são as revisões, a opinião de especialista, tem inclusive na Intensive Care do grupo francês lá do Azoulay, 10 dicas para continuar com a humanização da UTI na era Covid, e ele até coloca a preocupação, né, de ter que ter a restrição, um pouco, por mais que a gente vê o avanço da diminuição um pouco de restrição, mas, por exemplo, agora que a gente está voltando para essa condição de picos de pandemia, que tem uma preocupação com falta de EPI, não tem como você voltar a liberar visita de família para todo mundo, porque você não sabe nem se você vai conseguir garantir para todo mundo. E daí ele faz ênfase justamente de tentar usar a tecnologia, né? De televisita com um iPad e computador, fazer a visita remota. Fernando, a gente tem uma pergunta no chat da Verena. A Verena está perguntando, que chamou a atenção dela, e eu acho que chama a atenção de todos, né? A baixa aderência da presença de famílias na UTI, embora você tenha dito que no outro estudo isso já melhorou um pouco, né? E ela pergunta qual que seria o motivo. E eu quero adendar aí a pergunta da Verena, o fato de que há muitos anos a gente já tem visita estendida na UTI, né? Ou seja, isso sempre foi uma preocupação da gente, e eu compartilho aí da angústia da gente não estar podendo fazer isso da forma como nós todos gostaríamos neste momento, né? Mas a pergunta da Verena é exatamente qual o motivo para essa baixa aderência no Brasil a essa presença da família nas UTIs. Aquele dado de 2,5 dava menos 2,6% de visita 24 horas e 1,8% de visita estendida até de 6 a 12 horas. Isso foi de 2012 e a impressão nítida que dava ali, Verena, era a questão cultural. Nunca foi assim e trazia das últimas décadas esse ambiente da visita restrita, e eu acho que era basicamente cultural. E daí, com a evidência que foi surgindo de visita aberta, humanização, essa visão, o Maud também está preocupado com a família, que foi. Embora a amostragem não tenha sido de todos os hospitais, o primeiro tinha 160 UTIs participantes e o segundo estudo 120, mas tinha uma distribuição bem parecida de todas as regiões do país. Então, eu acho que nos últimos 5 anos aí, entre a diferença das especiais, porque efetivamente a cultura foi mudando e o interesse por essa presença da visita modificou. Basta você ver que o ICU Visits, acho que começou em 2014, 2015, foi? Então, tem um estudo multicêntrico sobre presença da família na UTI, aconteceu nesse período no Brasil, porque no mundo inteiro começou a ter esse olhar da importância da família. Acho que antes disso era bem cultural mesmo, não era só no Brasil, era no mundo inteiro. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, eu tenho mais uma pergunta. O que você acha do familiar estar presente na visita multi? Eu vi que você mostrou um estudo, mas se isso melhoraria o desfecho do paciente e se melhora também o cuidado do familiar com o paciente. Eu acho que
talvez aqui entra mais até a opinião pessoal do que evidência, especificamente a literatura, mas eu acho que ajuda sim. Acho que a presença da família durante o round cria um pouco mais de vínculo com a família, e acho que fica mais fácil da gente tentar definir as metas aí com eles. Além do que, o que a gente tem de evidência de presença, por exemplo, tem estudo em pediatria que mostra que a presença da família no round, passagem de plantão, tem relação com redução de evento adverso, com falha de ausência de medicação, esquecimento de droga, alguma marcação de exame. Então, no cenário de pediatria, a presença da família já mostrou benefício com redução de evento adverso. Eu acho que para o adulto, acho que a gente vai seguir a mesma linha aí, mas, de novo, precisa ter um preparo da equipe multi toda para poder receber a família e ninguém se sentir constrangido para discutir as metas de cuidado, né? Porque a hora que você vai falar assim, tem algum conflito com a família, acho que fica todo mundo meio inibido, né? Verdade. Isso me lembra o planejamento do ICU Visits, né? Nós não fizemos parte do ICU Visits, mas é um estudo da BRIC, eu era do comitê executivo do estudo, né? Então eu ajudei a planejamento do estudo. E uma das coisas que a gente fez muita questão era exatamente treinar a família para estar dentro das UTIs. Então fazia parte da intervenção, era um estudo em cluster, né? E mudava a UTI vivenciava os dois momentos em fases diferentes. Então, para que a família pudesse estar dentro da UTI, ela tinha que passar por um treinamento, né? Da mesma forma, lógico, de forma diferente, mas na mesma linha do que a nossa equipe de psicologia faz aqui hoje, né? E no ICU Visit, eu acho que a visão do Fernando foi essa mesmo, né? O período de intervenção foi muito pequeno, a média de presença da família foi muito pequena por um dos problemas que a gente conhece bem aqui, né? Que é a dificuldade social, né? Não era um estudo feito em hospital privado, no Moinhos de Vento, em hospital como tinha sido o estudo anterior, era um estudo brasileiro em UTIs públicas brasileiras que vivenciam a dificuldade que é para as famílias estarem presentes dentro das UTIs, né? Então, quando a gente viu o resultado, que não reduziu o delírio, que era o desfecho primário do estudo, a gente, logicamente, não achou bom, né? A gente quer sempre um estudo que mostre o desfecho primário que a gente buscou, mas a gente ficou muito feliz de ver que melhorou a satisfação da família, né? E que não piorou o burnout da equipe multidisciplinar, que era o desfecho de segurança, né? Se a gente conseguir diminuir delírio, conseguir melhorar a satisfação da família e não piorar o burnout da equipe, nós estamos no caminho bom, né? Então, a gente achou um estudo que, no final das contas, contribui bastante, né, Fernando? Como você falou, quer dizer, se você faz aquilo, não conseguiu o desfecho primário, provavelmente porque o tempo de intervenção foi curto, mas a gente conseguiu um bom relacionamento, vamos dizer ali, né, que a equipe não se desgastou com a presença da família, esse, sem dúvida, é um caminho muito bom, né? Fernando, acho que a gente não tem mais perguntas. Eu queria novamente te agradecer a disponibilidade, por ter nos dado essa aula brilhante, né? Eu acho ela super importante como aula inaugural aí das nossas reuniões clínicas, a aula inaugural da nossa residência multi. Acho que todos os residentes aqui, de todas as profissões, mesmo tendo a residência começar, os nossos R's com certeza já sabem, né, o quanto a gente se preocupa com a humanização do cuidado aqui dentro, mas é uma reunião de boas-vindas para os nossos R's que se juntam a nós aí há 15 dias. Espero que nessas primeiras 2 semanas também já tenham percebido o quanto isso é importante para nós e por que foi este o assunto escolhido para inaugurar. Todos vocês, de todas as profissões, têm um pedacinho para juntar neste edifício que constitui-se a humanização do cuidado na UTI. Então, por favor, entendam essa reunião como um estímulo para contribuir para cada vez mais termos um cuidado humanizado aqui dentro, nos apontem ideias novas, pontos de melhoria, coisas que nós podemos fazer diferente, tragam sugestões, tragam o que nós não estamos fazendo direito, né? Esse é o papel de vocês também, buscar a melhoria contínua aí dos nossos serviços, tá? E novamente, muito obrigada, Fernando, pela sua participação hoje. Boa noite a todos.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.